Olá, talento! Sejam todos e todas bem-vindas a mais uma edição do podcast NaniCast. Para quem não me conhece, eu sou Nani Azevedo, NaniCast. Antes de começarmos, o que eu peço? Que você clique aqui, dá um like, comece a nos seguir quem já não segue e faz com que chegue para mais pessoas para conhecerem o audiovisual. Porque eu trago, assim, convidados excelentes, maravilhosos, que disponibilizam do seu tempo para trazer informações para vocês. Então, por favor, vamos lá. Mostre. Hoje mesmo, a nossa convidada de hoje é incrível. Ela tem, assim, muitas histórias e vai nos contar tudo. Juliana Funaro, CEO da Berry Company. Produtora! Olá, boa tarde. Te apresentei direitinho. Nossa, exagerou. Ai, que exagerei nada. Tinha que ser mais. Eu ia fazer mais coisas, assim, mas eu falei, gente, senão ela vai falar, nossa, que louca. Gostei, vou começar a te chamar para me apresentar. Ai, que linda! Ai, que maravilha. É isso que eu gostei. Porque é uma mulher empoderada, gente. Top, poderosa, que vai nos contar tudo. Como foi a sua trajetória nesse mundo do audiovisual? Quem é Juliana no mundo do audiovisual? A minha trajetória é um pouco mais torta do que normalmente os outros produtores, porque eu venho do direito. Olha, me formei advogada. em direito na São Francisco. Fiz um mestrado em Paris, Uau, que em chique. contratos. E daí fui trabalhar em Nova York. E fiquei, enfim, trabalhando num escritório, onde eu acabei indo para o entretenimento, cuidar do entretenimento. E aí comecei a me interessar cada vez mais pela, enfim, indústria criativa no geral. Aí fui para a indústria fonográfica, num primeiro momento, trabalhar com música. E aos poucos migrei para o cinema e série, audiovisual. Foi, enfim. Te encantou, né? Foi assim. Aí voltei de Nova York, fui trabalhar na Primo Filmes, acabei virando sócia da Primo, com Joana Mariani e Matias Mariani, antes de eu virar sócia da Berry. E, organicamente, fui migrando do fonográfico para o audiovisual. Foi isso. Estou encurtando uma história longa, mas é isso. Que delícia, curtiu, né? Começou a ver os contratos, foi isso? Você começou a ver os contratos, começou a ver... porque praticamente foi isso. Você entrou no mundo do audiovisual vendo os contratos. Sim, cuidando mais da parte da governança, né? Contratos, negócios, orçamentos, essa parte mais do business mesmo. Aí você falou, nossa, que mundo interessante, que legal, quero. Exatamente. Aí já assisti a filme, é óbvio, já assisti um monte de coisa. Por que não trabalhar com isso? Com audiovisual, foi assim. É isso, né? Porque a gente, quando brilha os olhos, né? Quando a gente vê que algo que... imagina, você estudou direito e, de repente, você entrou, que você viu que você era útil no processo total criativo da produtora. Sim, não só criativo, mas é para juntar essa curadoria criativa Isso. com uma curadoria comercial e de business. Porque o grande problema no audiovisual que eu entendo é que, às vezes, você tem um foco muito limitado só no criativo e aí você não consegue avaliar o potencial comercial e de adesão desse projeto, ou vice-versa, ou só Verdade. a parte mais comercial sem uma avaliação rígida e minuciosa do criativo. Então, acho que as duas coisas juntas, graças a Deus, têm trazido bons resultados para a produtora, tanto nos longas quanto nas séries. Mas a Berry, ela sempre foi para publicidade mais e depois ela foi para conteúdo, Ela no caso? começou com a publicidade. É. A Berry começou com a publicidade há muitos anos, porque a Berry já foi, né? Fulano Filmes, vende muito. É verdade. A minha sócia, Cris, cuida de publicidade há mais de 20 anos. Então, a Berry tinha, basicamente, uma estrutura mais de publicidade, tinha o entretenimento como um braço, não tão forte. E aí, eu fui para lá para levantar enfim, fazer com que o entretenimento ganhasse força. Foi essa há 6 anos atrás, quase 7. E aí você trouxe os projetos, no caso. Trouxe alguns projetos e uma equipe de curadoria para escolher novos projetos. A contratação também de diretores é terceirizado ou são os próprios diretores da casa? Não, nós contratamos. Nós, que chamamos a equipe toda. Aí vai conforme o projeto. Exatamente. Aí você vai, como Impuros, por exemplo. Exatamente. Impuros,
tem três diretores, né? Mas é Renê Sampaio, meu sócio, Tomás Portela e Tatiana Fragoso. Começou com o Renê e com o Tomás, e depois a Tati ingressou no projeto, na série, que a gente já está na 6ª temporada. É, um sucesso Acabei de entregar total. o 10º episódio da 6ª. Ai, que maravilha. Ela não pode falar nada, tá, gente? Óbvio que Infelizmente, não. É tudo segredo. não. É tudo segredo. Que maravilha. Mas é um case de muito sucesso, né? Impuros a gente estreou em 2º lugar. Somos o projeto mais forte da plataforma na América Latina, depois de Grey's Anatomy. É difícil bater Grey's Anatomy. Para os estrangeiros, eu trabalho muito com estrangeiros, né? Talentos que não são do Brasil. Quando você vai falar alguma série brasileira, você fala Impuros, todos sabem. A América Latina é uma referência. Muito forte. Muito forte a América Latina. E é uma delícia, porque Impuros é uma série que a gente entra no táxi. E o taxista conhece Impuros. Tem um monte de outros projetos nossos que são bons, mas que não fazem tanto barulho quanto Impuros. É uma série muito gostosa de fazer. É uma delícia. Todos conhecem. É muito gostosa. É referência. É como eu falei, séries no Brasil. Você já viu Impuros? Já? Então, é isso. Isso é muito bom. E Eduardo e Mônica, ai, que filme lindo. Eduardo e Mônica foi outro presente pra gente. Foi a 2ª maior bilheteria em 2022 também. Ficou atrás só da Turma da Mônica. E é um filme que, enfim, da trilogia do Renê, não posso contar qual é o terceiro. Mas porque vai ser agora porque foi novo Faroeste agora. Caboclo, Eduardo e Mônica, e tem o terceiro da trilogia. Que vai ainda, que você não pode falar, que não vai posso ter. falar. Gente, mas depois eu trago ela vai falar. Agora não, ela não pode, gente. Assinamos ela como... Confidencialidade. Bom. Ela como jurídica, ela sabe muito bem o que pode causar, né? E que mais o que você tem, assim, referente... No teu caso, não sei. Referente como você lida com as críticas, se você... Apesar que nesses projetos só teve uma audiência muito boa, né? Mas crítica é uma coisa que faz parte. Crítica... Você lida, quem está fazendo arte está exposto, né? Tá exposto a críticas positivas, negativas, elogios, enfim. Eu não vejo isso como um problema, não. É impossível ter unanimidade, isso é muito difícil. Concordo. Estamos felizes com o nosso sucesso e estamos felizes de poder atingir um público tão vasto. Mas unanimidade não existe, né? Vai ter sempre alguém que é absolutamente contra a violência, porque Impuros tem violência, não tem jeito. Tem história familiar, tem muita história de amor, tem muita coisa envolvida para além da violência, mas é uma série que você tem tráfico, você tem, né? Não tem como, a gente tira o porrada e bomba. Né? Mas então, é a realidade? Então, não está saindo da realidade. E tem um trabalho também que a gente faz muito importante na Barry, que é assim, eu sou diretora do coletivo feminista Mais Mulheres, né? Que é o maior coletivo no Brasil. É um coletivo que a gente começou em razão do Sankant, na França. E ele vem junto desde o Sankant, que é 2019. Então, a gente já tem muitos ganhos em relação à capacitação das mulheres no audiovisual e à inclusão de mulheres em posição de liderança em todas as obras audiovisuais. Então, as nossas obras audiovisuais da Barry também têm, no mínimo, uma paridade de 50-50 mulheres e homens. Eu tenho projetos que eu tenho praticamente 100% de mulheres. Maravilha. Mas é um trabalho que a gente faz muito forte na produtora também. E eu venho fazendo pelo Mais Mulheres e implementando dentro da produtora. Isso também tem refletido nas nossas obras, assim, eu vejo no resultado mesmo dos projetos. Porque agora estão mais mulheres no audiovisual dirigindo, né, diretoras. Mas a gente ainda tem só 19%, ainda acredita? tem pouquinho, eu acredito. A gente ainda está pouco, mas eu vejo que estou querendo trazer a Laís aqui, estou querendo trazer a Carol. A Laís é do Mais Mulheres também, do mesmo coletivo. Então, estou querendo trazer aqui no podcast também para dar voz, para falar e surgir trabalhos, porque são outros olhares, é outra forma de dirigir. Totalmente. Às vezes a narrativa, muitas vezes era muito comum você ter uma história toda baseada numa narrativa feminina sendo contada por um homem. Então a gente está pelo menos podendo cada vez mais incluir mulheres em narrativas, no mínimo narrativas femininas, né? Que isso é muito importante. Você tem um olhar feminino no projeto,
que é uma narrativa feminina, é importante. A gente tem a série que a gente fez agora com a Disney, Amor da Minha Vida, tem uma protagonista muito forte, né, que é Bruna Marquezine, que faz essa protagonista, e que a gente teve cuidado de escolher uma equipe feminina, uma vez que o idealizador era homem e que o diretor-geral era homem. Então, como é que a gente vai contar essa história e não perder o ponto de vista feminino, o ponto de vista da mulher numa narrativa feminina? Então, a Bruna entrou dentro da sala de roteiro para também participar como criativa. Ótimo. E ela co-dirigiu. Então, você tem os 3 diretores que são Renê como diretor-geral, Matheus Souza como idealizador e diretor, a Tati Fragoso e a Bruna como co-diretora. Porque a gente queria esse equilíbrio, no mínimo, da narrativa feminina para contar uma história com uma protagonista tão forte, né? É um casal de protagonista, mas ela tem uma força muito grande na série. Então, E tem que ser contado mesmo, porque o olhar feminino é diferente. Muito. Entendeu? A sensibilidade, o jeito, é sensitiva, é tudo muito... Não é porque nós somos mulheres. Não. Mas, desculpa, mas tem coisas que só a mulher vai poder contar. Sim. O olhar dela é diferente. O jeito que ela vai captar cada mensagem de cada personagem. Sim, Tudo sem é dúvida. muito diferente. Sem dúvida. Eu brinco porque Impuros, por exemplo, porque é uma série muito tiro, porrada e bomba. É verdade. A Tati faz observações do ponto de vista feminino que são muito importantes para as relações humanas. Talvez não tanto para o tiro, porrada e bomba. Entendi. Mas para as relações humanas. Muda completamente. Às vezes uma mudança mínima, sabe? O olhar feminino, e aí são as pessoas, espectadores femininos assistindo também. Então, precisa Exatamente. trazer um pouco disso. Porque senão fica aquela coisa, né, masculina, que não é só, é para todos assistirem. É isso. São para todos, não são só para um público só. Sim. Por isso é bom sempre trazer os olhares. E ter essa divisão, né, de ter um diretor, depois uma diretora, também de fazer essa fusão, ou dependendo... Isso ajuda, agrega. Muito. As salas de roteiro são bem diversas, nossas também. Então, a gente tem trazido uma diversidade bastante significativa nas salas, o que imprime já no roteiro. E aí, logicamente, que também imprime no projeto. Então, eu acho que os projetos têm enriquecido muito com esse aumento de diversidade desde o início, sabe? No desenvolvimento, depois na produção, pós-produção. A gente trabalha com muita mulher em pós também, enfim. Então, eu acho que enriquece, sem Tem dúvida até nenhuma. uma taxa de quantos você tem que colocar de mulheres, que você ganha. Me conta isso. Então, na verdade é assim. A França, que é muito espelho de todos os outros coletivos do mundo inteiro, a França tem esse coletivo 50-50, que teve ganhos já muito significativos nas legislações e nas garantias de fato nas produções. Como, por exemplo, o CNC é a agência da França, é a Ancine francesa, é o equivalente à Ancina na França. E o CNC hoje, ele já tem 2 programas muito fortes, já desde 2000, do ano 2000, olha eu que louca, 2020, desde o ano 2020, que eles têm garantido 2 programas que são quais? Primeiro lugar, se você, por exemplo, aplica para um fundo através do CNC, então vamos dizer que você está aplicando para 1 milhão. Teu filme custa 1 milhão. Tô falando um número redondo para facilitar. Redondo, Então, você aplica para financiamento de 1 milhão. Se você comprovar o mínimo de 50% de mulheres, você automaticamente pode ganhar de 15% a 20% a mais. Ou seja, eles te dão mais 150 mil euros ou 200 mil euros só pelo fato de você ter uma paridade de gênero na obra. Isso já é uma coisa. E, em segundo lugar, uma coisa também que foi uma conquista, né, para esse ambiente onde as mulheres transitam, que é o ambiente da produção, é que a produtora tem que garantir uma política anti-assédio. Uau. Caso ela não comprove que tem uma política anti-assédio no set, ela pode ser obrigada a devolver 100% do dinheiro investido através do CNC. Então, você tem 2 coisas. Você tem um ganho econômico e de financiamento do seu projeto, caso você comprove a paridade de gênero, ou mais, né, do que 50%.
e você tem a exigibilidade de uma política anti-assédio no set. Então, Mas isso se tiver uma denúncia. sim. Sim. Mas a Tem uma denúncia é denúncia. anônima. Isso é na França ou você está falando que Eu estou falando na França. Na França. Isso não existe aqui? Não existe. A gente conseguiu, nos últimos editais, a gente conseguiu a política de paridade. Então, tem alguns editais que você tem que comprovar a paridade de gênero do projeto. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu nenhuma política efetiva em termos de regulatória, né, legislativa, de política anti-assédio. A gente vem tentando e acho que vamos conseguir. A Coreia conseguiu agora há pouco. Eu estava no Ventana Sur, eu participei de um painel que era sobre paridade de gênero, política anti-assédio, com uma indiana, que é a Hashmi, e uma coreana. E a coreana estava dizendo que agora é que eles conseguiram implementar, depois de muitos anos, eles conseguiram implementar a política anti-assédio nos projetos na Coreia. Então, assim, não é fácil. Estados Unidos está muito avançado com isso. A gente tem Estados Unidos... E o Brasil, quem a gente procura? Quem faz? A gente está tentando. A gente tem um acesso muito forte à agência, né, reguladora, que é a Ancine, Ministério e tudo, mas não é fácil. É muito difícil você implementar nas leis brasileiras políticas que garantam essa preservação do ambiente, né, de trabalho para as mulheres. Eu não acho que é só no audiovisual. Eu acho que é geral, não, né? São em todos. Eu faço parte de um grupo do audiovisual e que eu vejo a decorrência disso ainda é muito grande. Muito. Sim. É inacreditável. Você fala, não, mentira. E as denúncias não são muitas, porque... E nesse sentido, eu tenho que admitir que, logicamente, né, somos produtoras independentes, gostamos de fazer projetos independentes, mas eu tenho que admitir que a entrada de novos players, de todas essas plataformas, Netflix, Amazon, Disney, ajudou, porque todas essas plataformas vieram com uma política já, né, de lá de fora, com uma política anti-assédio no compliance. Que bom. Então, a gente tem manuais, guidelines, o compliance já é todo para a garantia de um ambiente saudável, de preservação de um ambiente saudável para a mulher, de trabalho para a mulher. Que não era uma coisa, que era uma coisa que a gente batalhava e que a gente ouvia, eu ouvi muitas vezes, inclusive em Brasília, que era mimimi. Não, mas isso é mimimi de mulher. Até parece que acontece, é só falar não. Mas dezenas de vezes a gente ouviu isso. Ai, que ódio. As nossas reclamações, as nossas denúncias eram consideradas mimimis. Então, quando há uns anos atrás, todos esses players entraram com essa política já implementada e antes de você começar uma filmagem, você tem palestras que você tem que ouvir, você tem que assinar uma série de documentos. A equipe inteira tem que assinar documentos de que entende a importância de serem preservadas, as garantias... Entendeu? Da equipe no geral, mas principalmente, sobretudo, da mulher, de não ser assediada moralmente, porque não é só assédio sexual. O problema é que a mulher é assediada muitas vezes moralmente, porque a maior parte das posições de comando ainda é dos homens. Elas são os homens. Exatamente. Então, eles estão menor. Eles estão em posições superiores. E, muitas vezes, destratando aquela mulher que, porque precisa do emprego, fica calada. Então, você hoje tem as hotlines, você tem um caminho de denúncia muito protegido nessas plataformas. Aí eu acho que Ancine, Ministério da Cultura, eles estão tentando espelhar essas garantias no ambiente da produção independente. Agora, não é um caminho fácil, porque nada no Brasil, para ser aprovado, é fácil. Então... Mas eu acho que a conscientização tem melhorado muito. Eu vejo pessoas mais conscientes. Eu costumo dizer que é muito engraçado. Tem homens nas nossas equipes em posição de liderança que estavam acostumados a falar: faz isso, faz aquilo, que hoje eles falam assim: por favor. Nossa, que bom. Você vem começar e falar: olha, por favor, será que dá para... Porque já dá um step back. Porque já sabe que vai ser denunciado, que vai dar algum problema. Exatamente. Por isso que é tão importante. Mas só por causa disso. Mas infelizmente, olha que absurdo, mas isso deveria vir de berço, né? De educação, né? Eu acho assim, a conscientização
de todas as necessidades, sejam elas, enfim, de garantias de política de preservação de meio ambiente, política... todas elas têm 2 caminhos. Ou pela educação, e aí é você ser civilizado, ou pela punição, infelizmente. Então, como no Brasil todos esses ensinamentos não vêm pela educação, porque tem mais isso. Outro assunto importantíssimo a Europa já tem política anti-assédio e política de paridade de gênero nas universidades de audiovisual. Então, você tem uma matéria que explica a necessidade de você ter política anti-assédio e paridade de gênero. E a gente não tem aqui em nenhuma universidade tem uma matéria falando sobre isso. Então, se você não tem educação, você tem que ter punição para gerar conscientização, infelizmente. A consciência vem pela punição. É triste, mas infelizmente é funcional. É verdade. E é a ferramenta que a gente tem hoje, né? É a única maneira, né? Como a gente sempre fala, não dirijam depois de beber. E ainda tem pessoas que bebem e dirigem. Exatamente. É a mesma coisa. Você fala, gente, tá a punição, vai ter multa. Isso é muito triste, porque é do ser humano, né? A pessoa que tem que ter a mudança. Estamos tentando, assim, o Mais Mulheres conseguiu em algumas universidades o comprometimento de, num futuro próximo, incluir isso como uma matéria. Mas não se efetivou ainda. Vai aos poucos, né? Vai encaminhando É um processo mais lento, né? É um processo lento. Mas, assim, o que eu vejo e que a gente briga muito, não posso dar nomes, mas, por exemplo, é muito comum você ver uma equipe de produção querer pagar menos para uma protagonista feminina do que para um... Já vi. Então, assim, como a gente pode mudar? Fazendo diferente no dia a dia. Então, eu brigo muito. Se tem alguém que fala, não, olha, fulana... O contrato da fulana tá aqui, o contrato do fulano tá aqui. Eu falo, mas por que vocês estão oferecendo menos para ela, se a importância é a mesma? São protagonistas iguais. Então, eu acho que eu poderia não estar falando isso, porque eu vou economizar pagando menos para a mulher. Mas você não ia se sentir bem também. Exato. Não, mas eu faço questão de marcar uma posição. Porque senão não muda. Exatamente. Eu vou ser conivente. Não adianta eu ter um discurso falar e na hora da prática, ação, fazer outra coisa. Exatamente. Então, é nesse dia a dia que a gente tem garantido que as nossas mulheres, sejam elas criativas, na produção, técnicas, em qualquer posição, que elas tenham, no mínimo, a mesma garantia que tem os homens. Perfeito. Né? É no mínimo, é o mínimo do mínimo, né? Não estamos pedindo pra favor. Mais, né? É isso. A mulher ainda, desculpa, mas a mulher eu acho que faz até mais coisa, porque a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Sim. Não somos limitadas, enfim. A mulher é muito mais ativa. Você mesma é uma mulher super ativa. Sou muito. Faz um monte de coisa, está nesse grupo, é diretora também de várias de processos também sindicais, enfim. Tem mais coisa que você, além disso. Sim, eu sou diretora do CIAESP, que é o sindicato, né, patronal de São Paulo. Olá. Sou diretora do Mais Mulheres. Olá. Tenho vários... eu acho importante se envolver, além da produção, né? Se envolver com todos esses processos para melhoria dos nossos projetos. Eu faço muito... Perfeito. Eu tenho 27 coproduções internacionais já realizadas e exibidas, né? Projetos onde eu tive 27 coproduções internacionais. Pelo histórico que eu te contei, porque eu não te falei isso, eu fiz a faculdade de Direito e aí eu fui estudar em Paris, depois fui trabalhar em Nova York. Então, eu sempre me interessei por essa troca de olhares, tanto criativo quanto técnico, com essa troca, né? Com um olhar diferente. Então, eu gosto da coprodução internacional. Eu acho que ela agrega muito, não é só fonte de financiamento, não é só porque o teu coprodutor vai trazer dinheiro para viabilizar a obra. Mas é outro olhar, outro sistema de trabalho, tudo. Outra cultura. Isso enriquece muito. Você aprende, ele também. Aprende, ensina, tem a troca. Então, eu acho que a coprodução internacional hoje, se você não está dentro desses parâmetros de compliance, de temos que ter mulheres também, você está fora, você não vai conseguir nem interesse desse parceiro. Os players já estão pedindo isso também. É uma exigência dos players, é uma conscientização, acho que no mundo todo, sobre isso. Então, é importante a gente também estar atualizado. Senão, eu não consigo bons parceiros.
Bons parceiros não têm interesse em pessoas que não estão hoje praticando determinadas políticas. Engajada em novos projetos e desenvolvimentos gerais, no caso, Sim. e diversidade. Isso. E nesse sentido tem um assunto também que, que vem dessa questão da cooperação internacional e que eu lamento muito, porque tem um assunto específico de cooperação internacional que o Brasil pode ficar fora do mapa de interesse mundial, que é o cash rebate, que é uma outra briga que eu estou envolvida. Eu tenho um grupo que está em Brasília batalhando pela implementação do programa de cash rebate, que é um programa que a Colômbia tem, sei lá, mais de 20 anos, eu acho. Eu uso muito o programa de cash rebate de Portugal, Colômbia, Uruguai, dos parceiros, e o Brasil está muito atrasado nisso. A gente tem em São Paulo e no Rio, né? A Film Commission de São Paulo e do Rio, a SPCine e a Rio Filme implementaram, mas é um volume muito baixo para que a gente tenha qualquer competitividade no mercado internacional. Então, você chega em Cannes, Berlim, Sundance, hoje, o mercado, você só vê anúncio de percentual de 30%, 40%, 20% de cash rebate, e o Brasil não tem um programa nacional. Isso é uma tragédia para a indústria audiovisual. Uma tragédia. Não é um problema, é uma tragédia. Então, a gente está tentando conscientizar o governo hoje de que se a gente não tiver, no próximo ano, um programa de cash rebate, a gente está fora das coproduções internacionais. Eu vou começar a ser cortada. Literalmente, eu não estou sendo alarmista, mas não. Isso daí é muito... A gente precisa fazer algo para poder fazer com que as pessoas entendam o que significa isso. E tem um estudo da Olsberg, que é uma... Eu não sei se você conhece, a Olsberg é a maior produção de dados da Europa, é esse centro de pesquisa que chama Olsberg, que é inglês. Eles fizeram uma pesquisa, mapearam praticamente o mundo inteiro, mostraram por A mais B que para cada 1 libra investida em cash rebate, o governo tem um retorno de 8, ou seja, o que no mundo você tem 8 vezes um valor que você investido. Não. E ainda assim, a gente já fez apresentações, ainda assim, o governo brasileiro não implementou um programa de cash rebate no Brasil. É um programa para investimento de dinheiro estrangeiro aqui. Eu estive na Cinemateca e um australiano estava falando sobre isso. Que quando ele chegou em Cannes não tinha nada sobre produção brasileira, que ele queria investir no Brasil. Pois é, tá vendo? Ele falou isso, acho que vou te colocar em contato. E que ele não conseguia, porque não tinha nenhum stand falando, e que todos os países tinham em Cannes e que não esses tinha. Últimos anos, a gente tem em Cannes a SPCine, mas é um programa de São Paulo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo. Por exemplo, a Georgia, você pega um estado americano, tem 150 vezes, no mínimo, mais investimento de cash rebate do que São Paulo. Que entendeu? Gigante. Então, assim, Entendi. Se a gente não tiver um programa nacional, o valor que eu posso aportar em cash rebate é tão pequeno que que o outro país não vai ter interesse, porque é uma troca. Tem que ter interesse uma mão mútuo. Uma mão dupla. Um ajuda o outro e pronto. Então, assim, a gente está com um projeto, apresentamos projeto, estamos tentando, junto ao governo, gerar essa sensibilidade, no sentido de que o audiovisual é um setor muitíssimo importante para o PIB brasileiro. Muito. Gerador de empregos, assim, a gente está exatamente lado a lado com a indústria têxtil. Sabe? A gente está próximo da indústria farmacêutica e ninguém tem consciência disso. Eles não olham para os números do audiovisual para entender que, em termos de economia, esse investimento no programa de cash rebate traria um retorno gigante. Essa é a nossa maior batalha hoje, pelo menos desses grupos dos quais eu participo, é a implementação desse programa de cash rebate. E as produções são maravilhosas aqui, as locações, tudo. Exatamente. No Brasil, o custo é menor. Exatamente esse. O custo é menor de uma locação aqui do que em Nova York, do que em Los Angeles, você sabe disso. E hoje, se eu for pegar uma locação na Bahia,
eu não tenho cash rebate, porque eu só tenho cash rebate se eu filmar em Rio e São Paulo, entendeu? É porque os verdade. programas são locais, eles não são a nível nacional. A gente precisa de um cash rebate nacional. Então, você imagina os gringos conhecerem a galera de fora, conhecer o Nordeste, nosso Brasil. é. Eles piram, que os lugares são... Eles nunca vão sair daqui para... Eles vão querer filmar sempre aqui. E o que vai fazer? Trazer dinheiro para nós. Mas é isso. É isso. Lucro. Gente... Com que cabecinha? Com que, né? A gente precisa ver quem é a cabecinha que pode mover algo e abrir essa mente dessa pessoa que consegue mandar em algo. Né? É porque não tem uma só pessoa, são vários. Isso eu e sei. não tem uma conscientização. É muito triste o que eu vou falar, mas infelizmente no Brasil não tem uma conscientização de que a indústria criativa e o audiovisual são uma indústria. É visto como assim, aquele pessoal que faz arte. E é interessante porque eu participei de uma ação da SPCine na Coreia e no Japão ano passado. Eu fui para a Coreia e para o Japão ano passado para apresentar. Eu estava entre as grandes produtoras brasileiras que faziam grandes projetos. Então, fomos apresentados como produtores importantes e possíveis coprodutores para esse mercado oriental. E a Coreia trouxe para nós, eu não sabia, a informação de que assim que o governo percebeu que o audiovisual era uma indústria, o governo se mobilizou para aplicar dinheiro nessa indústria. E olha o cinema coreano, como está hoje. Como eles cresceram. Cresceram muito e está em todos os streams. Exatamente. Olha a quantidade de projetos. Imagina, é isso. A indústria como aumentou para eles. Imagina tudo, a visibilidade. Tanto que estão fazendo diversos projetos aqui no Brasil, comerciais de TV, todos com coreano. Eu já estou querendo trazer tudo para cá, para agenciar. Porque está tendo várias publicidades, a Coreia foi um mercado tudo. que ascendeu muito pela conscientização. Então, eles têm... Todos esses programas, eles têm muito fortes... E a gente está ficando para trás. Há 5 anos eu estou dizendo que a gente está ficando para trás. Então, mais um ano eu não estou para trás, mais um ano eu estou de fora. Entende? Assim, como potencial coprodutor. Gente, sim, que grave. Sim, é super grave, é gravíssimo. Você tem programa... A Colômbia, 30%. Você tem países que você tem de 30% a 40% de cash rebate. E a gente está fora do mapa deste programa no mundo, hoje. Por conta de uma falta de programa nacional, né? Da inexistência de um cash rebate nacional. Então, isso eu diria que talvez o ponto mais crítico da nossa indústria, como indústria hoje, é a ausência de um programa de cash rebate. Gente, vocês estão entendendo? Talentos, em geral, do audiovisual, são vocês sem trabalho. É exatamente isso. A gente precisa fazer barulho, porque isso pode ser muito grave. Impuros, que é uma série, né, com streaming e tudo, eu faço uso do cash rebate. As plataformas hoje fazem uso do cash rebate, mas eu faço uso do cash rebate no Uruguai, porque eu não tenho um cash rebate nacional no Brasil. Então, eu tenho um parceiro no Uruguai, em Impuros, onde eu faço uso do cash rebate. Então, assim, mais um pouco estaremos fora das coproduções, das grandes produções e parceiros internacionais muito importantes. Então, isso é super urgente. Assim. Concluindo, você não faz parte, eu também não vou investir no Brasil. Entendeu? Sim, porque se eu invisto na Colômbia, eu tenho um retorno de 30%, de 40%. Porque eu vou explicar, para quem não conhece... Isso, por favor. É muito importante explicar o que é o cash rebate. Seguinte, eu tenho uma produção que custa 10 milhões. Então, vamos dizer que eu vou filmar em Portugal esses 10 milhões ou 5 milhões. Vou filmar 10 milhões em Portugal. O governo português me dá 30% de volta de todas as despesas elegíveis. Então, eu comprovo que eu tenho um gasto dentro de Portugal de 10 milhões, ele me dá 3 milhões de volta. Então, o meu budget vai de 10 para 13 lá. Então, assim, se um estrangeiro vem filmar no Brasil... Ele não ganha nada. Não ganha nada. Vamos dizer que a gente tivesse o cash rebate. Ele coloca 10 milhões aqui no Brasil e a gente devolve para a produção 3 milhões. Então, vira uma produção de um budget de 13 milhões. Só que o retorno para cada real investido são 8, 10 reais. Então, o governo não
entendeu que é um retorno gigantesco que ele vai ter. É como se a gente estivesse pedindo favor, e não é. É um investimento de um retorno com um retorno enorme, garantido. Então, é uma tristeza, porque a gente prova por A mais B. O nosso projeto tem ali toda a pesquisa da Olsberg, tudo, e ainda é visto como se a gente tivesse pedido um favor, um programa como se fosse um investimento sem retorno, e não é. Então, não sei, assim, estamos tentando outros caminhos agora, mas seria muito importante que tivesse, assim, uma conscientização do setor inteiro e que artistas que fizessem barulho para que a gente conseguisse a implementação deste programa no Brasil. Porque eu não estou brincando, ó, as pessoas estão me ouvindo hoje. Se a gente não tiver esse programa em um ano, as coproduções internacionais brasileiras estarão suspensas. Se não muito prejudicadas, 90% prejudicadas. O podcast tem que chegar a mais pessoas. Vamos fazer barulho e mostrar. São informações que eu não conhecia, você não conhecia, porque você não está sabendo do processo. E a Juliana está no processo. Então, você tem voz para dizer total isso. E precisamos fazer algo. Sim. Fazer barulho, como você mesmo falou. Precisa ser dito. A indústria criativa e, sobretudo, o audiovisual tem que ser encarado como uma indústria. E não como... é uma indústria. Mas não é vista por muitos como uma indústria importante, com a potência que a gente tem no PIB brasileiro. É isso. São esses números que a gente vem trazendo para tentar sensibilizar. É inacreditável. Eu já estou estarrecida há mais de 5 anos, mas... Que já tinham me falado tudo, mas a maneira como você explicou ficou mais clara. E aí eu acho que as pessoas começam a entender. E precisa chegar às pessoas que conseguem mover algo. É porque entre filmar no Brasil e filmar num país onde você vai ter um retorno de um programa desse... É bem melhor, né? Não vai, sem dúvida que eles vão optar por outro país. Olha, agora você está me esclarecendo. Eu estou ajudando num projeto que eu não posso falar, né? Que você já sabe. A gente está sempre em NDA. A gente nunca, aqui, sempre em NDA. Não posso falar. E aí ficou essa dúvida, porque a produção estava falando, então, o elenco, a gente vai levar todo o elenco para o México. Uhum. Aí eu falei, gente, para poder fingir que o México é o Brasil. Sim. Eu falei, mas não é mais fácil vocês, então, filmarem no Brasil? Agora você me esclareceu. Devido a isso. Não, então, você tem cash rebate, primeiro. E outra coisa que é uma tragédia também, outra tragédia. Por isso que eu estou dizendo que é não levar a sério como indústria. Uma outra coisa que inexplicável. Sim. Veja bem, se você vai filmar um projeto em Portugal e você consegue um dinheiro no Brasil, para você mandar o dinheiro do Brasil para filmar em Portugal, você perde 35%. Tá? Se você mandar dos Estados Unidos para Portugal, é 1%. Então, quanto custa você mandar o teu dinheiro dos Estados Unidos, um americano filmar em Portugal, ele manda o dinheiro dos Estados Unidos para Portugal, ele paga 1%. A gente paga 35%. Você acha que eu vou mandar esse dinheiro para Portugal? Não. Então, você tem uma série de limitações em razão do regime tributário, que faz com que a gente não possa pagar uma produção fora do Brasil com dinheiro brasileiro. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma ausência de programas de cash rebate que atraiam esse investimento estrangeiro no Brasil. Então, eu tenho essa dupla problemática. Nossa. Então, são duas questões muito sérias para projetos grandes, principalmente, que é a ausência dos programas ausência dos programas de cash rebate e uma taxação, uma sobretaxa para filmagens que você eventualmente queira fazer fora do Brasil, que também complica com o coprodutor internacional. Porque o coprodutor consegue mandar esse dinheiro para cá por 1%. E para mandar para lá, a gente perde 35% em imposto. O Brasil é muito. Então, é tudo isso. Precisa ser entendida como uma atividade industrial, que somos, como uma atividade que gera um número enorme de empregos, né? E assim por diante. Várias coisas. Tecnologia, equipamentos e tudo mais. Emprego. Se não for vista desse jeito,
com essa internacionalização do audiovisual, a gente vai ficar de fora. Porque todos os parceiros vão ter interesses entre eles de parcerias e a gente não tem nada para oferecer, além de talento. Mas não basta, né? Com certeza. Boas histórias são legais, mas na hora de uma parceria, elas não bastam. Então, a bandeirinha que eu levanto hoje em primeiro lugar, é a implementação de programa de cash rebate. Chocada, gente. Eu tô assim, perplexa e não acreditando. E você trouxe essa informação ótima e vamos fazer barulho. É o que eu tenho que dizer. Por favor. Precisamos de barulho. Colocar em rede social, fazer com que viralize, várias pessoas comecem a repercutir isso e falar. É uma pessoa que conhece. Ela é CEO de uma produtora da Barry Company. Ela vivencia este mercado. Ela é diretora de vários... Acesso você tem a este mercado. Então, ela tem voz para falar a real. Ela está falando sério, gente. E é isso. E chegamos ao fim e eu quero que, da próxima que eu te convidar aqui, a gente falar, conseguimos o Cash Rebate. Por favor, não. E que a gente possa brindar, né? Brindar e falar, pronto, estamos aqui para comemorar. Por favor. Vai ser com o maior prazer. Todas as produções agora são feitas no Brasil, porque eles vão explorar o Brasil. Que maravilha. E a gente tem, né, uma extensão continental tão você incrível. Imagina as pessoas conhecendo. Aqui é incrível. Nossa, Nordeste inteiro. Pois é. Lugares tão distintos no mesmo país, tantas possibilidades, com, enfim... Fora a etnia, né? Que pois aqui a gente tem tanta tudo. Diversidade. A diversidade. Nós temos todo mundo. E a gente está correndo risco de ficar fora dessas coproduções, dessas parcerias. É isso. Meu Deus. Vamos lutar. Por favor, vocês entenderam? O podcast é para isso. Levar voz, trazer informações do audiovisual e que vocês começam a conhecer como é que funciona esse nosso mercado. E ajudar sempre. Eu vou colocar aqui também o Instagram da Ju. Sigam, compartilhem. A gente vai fazer vários vídeos para que vocês assistam cada vez mais e leve para as pessoas que, de repente, possam nos ajudar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Seu tempo. Obrigada pelo espaço. Obrigada por me receber, por me convidar. Uma honra enorme. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu saí mais inteligente, gente. Que exagero. Essa mulher é um crânio, gente. Por isso que ela sabe lidar com negócio jurídico. Ela é. E finanças, números, ela é... Tem que ter quem goste, né? Tem que ter quem goste disso. Exatamente. Cada um na sua área. Maravilha. Exatamente. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada por todos, por vocês estarem aqui novamente conosco. Continuem, leve para os seus amigos, compartilhe aqui. Faça alguma pergunta para a Ju, ela vai te responder. E vamos fazer o melhor para o audiovisual, para continuarmos aqui e trazer o quê? Filmes, séries e tudo de lindo. Até o próximo vídeo.